Olá, galera! Vamos começar mais uma etapa das nossas aulas. Hoje eu vou falar com vocês de lei da formação da função através de enunciados. E este arquivo encontra-se lá no dia 15 de junho na nossa plataforma. É só ir lá na plataforma, olhar a aula do dia 15 de junho e tem esse arquivo lá. Nós vamos começar o nosso ciclo a partir desse tema, tá ok? Então, a partir desse tema, nós vamos iniciar o nosso ciclo, um novo ciclo aí na plataforma, após esse recessozinho que foi muito bom. Então, vamos lá. Lei da formação da função através de enunciado. Eu já tinha explicado para vocês que uma função a gente pode ser descrita através de um probleminha, um enunciado de um probleminha. Então, nessa aula, nós queremos que você desenvolva essa intuição. Aprenda a escrever a lei da formação da função através dos enunciados dos exercícios, tá bom? Então, vamos ver o primeiro exemplo aí. Uma empresa que vende calçados paga os funcionários da seguinte forma: um salário fixo de R$ 500 e mais R$ 2 por par de calçado vendido. Ou seja, o salário dele constitui da seguinte forma: se ele não vender calçado nenhum, ele vai receber R$ 500. Se ele vender um par de calçado, ele vai receber R$ 2 a mais como bonificação por esse calçado vendido. Então, se eu vendo um par de calçado, eu recebo R$ 502. Se eu recebo 2 pares de calçado, se eu vendo, né, 2 pares de calçado, eu recebo 504, porque os R$ 4 é referente aos 2 pares de calçado vendido. Então, vamos continuar aí na tabela. Aí, possui uma tabela aqui, nossa atividade, e vamos completar a tabela para a gente desenvolver essa intuição. O vendedor vendeu 10 pares de calçado. Qual vai ser o salário dele? Então, vai ser R$ 500, que a gente já tinha comentado, mais um referente aos 10 pares de calçado que ele vendeu. Cada par de calçado é R$ 2. Então, ele vai receber 2 vezes. Deixa eu mudar esse sinalzinho de X para vocês não. 2 vezes os 10 pares de calçado. Então, é os R$ 2 vezes os 10 pares de calçado. E isso vai ser igual a R$ 520. Saláriozinho lá do vendedor. Se ele vendeu 20 pares de calçado, vai ser os R$ 500 que ele tem de salário fixo, mais os R$ 2 do par de calçado, vezes os 20 pares de calçado que ele vendeu. Então, isso aí vai ser igual a R$ 540, que é o salário dele no final. Se ele vende 100 pares de calçados, eu vou ter R$ 500 mais 2 vezes, que é os R$ 2, a quantidade de pares de calçado que ele vendeu. Então, quanto que a gente vai ter aí? 2 vezes 100. 200 mais os R$ 500 dele. Então, ele vai receber R$ 700 pelos pares de calçado dele. Tá, mas agora eu substituí a quantidade de pares de calçados por X. Tá vendo que a gente veio colocando os pares de calçado aqui sendo multiplicado pela quantidade pelo valor de calçados de cada calçado que ele vende? Ó, eu tinha 10 aqui e aí eu multipliquei o valor de cada par pela quantidade, que era 10. Eu tinha 20 aqui
e eu multipliquei o valor de R$ 2 pela quantidade de calçados, que era 20. Eu tinha R$ 100 aqui, eu multipliquei o valor da quantidade de calçados pela quantidade de calçados, que era 100. Tá vendo que está mudando aqui, ó, nessa coluninha, somente a quantidade de calçados? Se essa quantidade de calçados agora é X, a minha expressão vai ficar com os R$ 500 que ele ganha fixo, mais 2 vezes a quantidade de calçados, que agora é X. Ok? Então, a gente tem uma expressão algébrica. Que é 500 mais 2x. E aí, a gente tem uma lei de formação da função. Uma função, ela é sempre descrita como f de x igual à expressão algébrica que a gente achou aqui. Eu só vou colocar arrumadinho, porque na minha função a gente coloca sempre a parte algébrica depois a primeira parte algébrica e depois a parte fixa. Então, eu vou ter 2x, que era aquilo lá que a gente encontrou, que é esse aqui, mais os R$ 500 fixo dele, ok? Então, a gente achou a lei da função. A lei da função nada mais é do que essa expressão algébrica que a gente encontrou aqui, tá ok? Então, vamos para o segundo exemplo. Vamos lá ao exemplo 2. A tarifa de táxi no Rio de Janeiro é formada por R$ 3,50 a bandeirada, mais R$ 1,70 por quilômetro rodado. Então, vamos pensar, bandeirada é aquele valor que fica quando a gente entra no táxi e já fica lá no taxímetro, tá ok? É aquele valor lá que, independente da quantidade de quilômetros que você rodar no táxi, você tem que pagar aquele valor fixo ali, tá ok? Mais R$ 1,70 por quilômetro rodado. E aí, a cada quilômetro que você anda, você acrescenta R$ 1,70 a bandeirada, que é R$ 3,50. Então, vamos pensar. Eu vou pegar a partir da letra B, para poder a gente organizar nosso raciocínio. Uma pessoa, ela percorreu 20 quilômetros. Quanto que ela vai pagar? E aí, a partir do nosso raciocínio, a gente vai construir a letra A, que é a lei da formação da função. Ó, ela andou 20 quilômetros. Cada quilômetro custa R$ 1,70. Então, eu tenho que pegar R$ 1,70 da quilometragem, que eu vou colocar aqui apenas como 1,7, e vou multiplicar isso por 20, que é a quantidade de quilômetros que ele andou. E isso tem que ser somado à bandeirada, que é 3,50, que eu vou botar como 3,5. Tá ok? Olha como o que vai ficar mudando aí. O que vai ficar mudando é sempre a quantidade de quilômetros que a pessoa percorre. Se a pessoa percorrer, ao invés de 30, percorrer 30 quilômetros, a gente vai vir aqui no lugar desse 20, aqui onde tem o 20, e vai colocar 30. Se a pessoa percorrer 70 quilômetros, no lugar desse 20, eu vou colocar 70. Se a pessoa percorrer 100 quilômetros, no lugar desse 20, eu vou colocar 100. Então, o que vai variar é só o lugar da quilometragem. Então, se a pessoa percorre X quilômetros, no lugar desse 20, a gente vai colocar X. Então, aí a gente já determinou a lei de formação da função. A gente vai lá e coloca o padrão, que é f de x igual. E aí a gente vai escrever isso que a gente acabou de determinar. 1,7 x, não é? Porque isso aqui é que vai ficar variando. Então, no lugar desse 20, 30, a quilometragem que a gente vai colocando, a gente vai colocar o x mais
3,5, que é a bandeirada do nosso táxi. Tá aí, determinamos a lei da formação da função. E agora, se uma pessoa pegou um táxi e percorreu 20 quilômetros, quanto ela pagará? Então, a gente vai fazer 1,7 vezes 20, que vai dar 34, tá? Então, a gente faz sempre a multiplicação primeiro, tá, galerinha? Sempre primeiro multiplicação. Então, a gente acha 34 do 1,7 vezes 20, mais 3,5. O resultado disso é 37,5, que é a mesma coisa que 37,50. Esse é o valor que a pessoa pagará lá do táxi, tá? Então, ela pagará 37. Deixa eu parar aqui para vocês não confundirem. Ó. Aqui. Ó, ela pagará. Ela pagará 37,50. Tá ok? Deixa eu botar aqui o R cifrão. Ih, digitei errado. Vamos lá. R cifrão 37,50. Esse é o valor que ela pagará pelos 20 quilômetros que ela rodar com o táxi aí. Agora vamos pensar o contrário. Se uma pessoa pagou R$20,50 em uma corrida, quantos quilômetros ela percorreu? Nesse caso, a gente vai ter que montar uma equação. Como? Eu sei que a função que descreve quanto que paga é 1,7 mais 1,7x mais 3,5. Então, a gente vai montar uma equaçãozinha e igualar o valor que foi encontrado, tá ok? Então, a gente vai pegar 1,7x mais 3,5. Isso tem que ser igual a R$20,50 que ela pagou, que é a mesma coisa que 20,5. Então, agora a gente vai resolver essa equação. Vai passar o 3,5 para o lado do 20,5 diminuindo. Ele está somando, vai diminuindo. Quem vai ficar desse lado? 1,7x. Isso vai ser igual a 20,5 menos 3,5. Então, 1,7x vai ser igual a 16, ok? 20,5 menos 3,5, 17, gente, 17, desculpa aí, 17. Agora, a gente vai passar esse 1,7 para o outro lado, dividindo. Então, como que a gente vai ficar? Vai ficar o x igual a 17 dividido por 1,7. E isso é igual, x vai ser igual a 10. Tá ok? Então, essa pessoa percorreu 10 quilômetros. 10 quilômetros para pagar esse valor de 20,5. Aqui na hora de digitar, eu coloquei o sinal de fração como essa barra. Também pode, tá, galera? Isso aqui significa uma fração. Então, 17 dividido por 1,7 deu 10. E aí, ela percorreu
10 quilômetros. Só recapitulando, para eu saber quantos quilômetros que ela andou pagando esse valor, eu vou ter que pegar lá em cima a minha lei de formação da função, que ela vai descrever sempre o valor que vai ser pago no táxi. Se ela descreve, eu tenho que descobrir quantos quilômetros. O valor de quilometragem é o X. Então, eu peguei e igualei isso aqui a 20,50, que é a mesma coisa que 20,5, e encontramos 10 quilômetros percorridos aí, tá? Assistam esse vídeo com carinho, baixem o arquivo lá da aula do dia 15 de junho, e aí tente fazer em casa e depois olhando o vídeo, tirando as dúvidas. Estou lá no WhatsApp para tirar qualquer dúvida e na plataforma, tá? Beijo e até a próxima aula.